Voltei. Hello. Estamos com 6 participantes, está faltando algumas pessoas ainda retornarem. Rafa. A gente pode ir continuando, aí o pessoal vai voltando aos poucos, né, Vassi? Podemos. Então, beleza, mas acho que era para encerrar isso mesmo, assim, a minha preocupação, na verdade, estava com o e-mail que nós recebemos da Secretaria de Cultura, ele não foi repassado por conta disso, né, que o comitê gestor ainda vislumbra uma solução mais prática e segura para os proponentes beneficiados da Lei Aldir Blanc. Se alguém tiver alguma posição para querer se colocar, fica à vontade. Não, tranquilo. Acho que planou bem, era exatamente o que a gente tinha. Estamos tentando fazer, né? Bom, a nossa próxima pauta, acho que eu vou abrindo aqui a tela, a gente vai dar continuidade à finalização lá das alterações da lei. Eu só preciso ver onde é que vocês pararam, eu não estava presente na última reunião. Logo depois do PROMEC. A gente andou 2 artigos. A gente parou na seção 5 dos sistemas setoriais, artigo na lei original, né? Artigo 65. Parece que o Igor me marcou, não marcou a parte que parou? Deixou grifado? Sim, grifou de amarelinho, achei. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Bom, a gente vamos dar continuidade aqui então, pessoal? Sim. David está voltando Já agora? precisa de ajuda? Na última, o Thomas estava lendo o original, né, Thomas? Isso, eu gostaria, se puder. Ok. Pode começar já, então? Pode. Então, seção 5 dos sistemas setoriais. Artigo 65. Para atender à complexidade e especificidades da área cultural, são constituídos sistemas setoriais como subsistemas do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 66. Constituem-se sistemas setoriais integrantes do Sistema Municipal de Cultura. 1. Sistema Municipal de Patrimônio e Memória, SISPAM. 2. Sistema Municipal de Museus, SISMUS. 3. Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura, SISBIL. 4. Outros que venham a ser constituídos. Artigo 67. As políticas culturais setoriais devem seguir as diretrizes gerais advindas da Conferência Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural, consolidadas no Plano Municipal de Cultura. Artigo 68. Eu queria fazer uma observação. Sim. Vamos lá. Fazer uma observação, Thomas. Aquela hora que a gente estava conversando um pouquinho antes da reunião começar, até falei com você sobre o plano, né? No plano ali ele está alguns caminhos, né, sobre esses sistemas. Vocês acham que ele deveria estar nessa lei também para já dizer sobre isso, ou é viagem? Relacionar o plano... Você fala dos prazos? Não um prazo especificamente, porque ele fala aqui, né? Deixa eu ver. Implementar Sistema Municipal de Patrimônio e Memória, SISPAM. Aí fala do mapeamento, fala do prazo, depois fala criação de metodologia, nomeação de representantes, integração eu ao acho que não. Não? Eu acho que não. Porque Eu acho que isso entra na daí lei... tem que depois ser descrito dentro, quando for criado os sistemas, aí descreve, porque senão a gente vai ter que fazer isso com todos. A lei vai ficar gigantesca.
Tá, mas quando a gente for lembrar disso, né? Então, quando a gente for mexer com isso. E que Beleza, então. temos isso no nosso plano, né? Eu não entendi direito seu questionamento de citar o plano municipal Não é tipo, citar o qual é a plano, vocês data que teriam... deveria ser feito, é isso? Não. Na eu não sei se verdade, não o plano em si. Ele diz de citar assim, a metodologia, né? Será constituído de tantas pessoas, as coisas que estão no nosso plano trazer para a lei. Porque aí, ó, tá falando no 65, né? Constituem-se sistemas setoriais integrantes. Tá, constitui. Como que ele vai se constituir? Então, assim, acho que é meio aquilo que a gente estava conversando, né? De quem é a responsabilidade, como que ele tem que ser composto, mas talvez não seja aqui mesmo, né? Criar novos artigos, que eu estou querendo dizer, né? De como regulamentar esse sistema, de como colocar ele, né? É que, de certa forma, o artigo 66, ele talvez também já responda a isso, né? Porque essas políticas, e aí eu entendo que a criação disso está dentro dessa política, vão ser advindas da Conferência Municipal e do Conselho Municipal, mas eu não vejo que isso tenha que estar escrito aí, qual é a metodologia, quantas pessoas, quais são as atribuições. Eu acho que senão a gente vai abrir N parênteses aí e talvez não adiante nada. Sigamos. Vou continuar lendo, então. 67, né? As políticas culturais... Ah, não, isso eu já li, perdão. Artigo 68. Os sistemas municipais setoriais constituídos e os que venham a ser criados integram o Sistema Municipal de Cultura, conformando subsistemas que se conectam à estrutura federativa à medida que os sistemas de cultura nos demais níveis de governo forem sendo instituídos. Artigo 69. As interconexões entre os sistemas setoriais e o Sistema Municipal de Cultura são estabelecidas por meio das coordenações e das instâncias colegiadas dos sistemas setoriais. Artigo 70. As instâncias colegiadas dos sistemas setoriais devem ter participação da sociedade civil e considerar o critério territorial na escolha dos seus membros. Artigo 71. Para assegurar as conexões entre os sistemas setoriais, seus colegiados e o Sistema Municipal de Cultura, as coordenações e as instâncias colegiadas setoriais devem ter assento no Conselho Municipal de Política Cultural, com a finalidade de propor diretrizes para a elaboração das políticas próprias referentes às suas áreas e subsidiar nas definições de estratégias de sua implementação. Aqui, eu acho que talvez a gente tenha que reescrever isso, não? Esse aqui número mesmo, Thomas? No texto original é o 71, no texto alterado é o 70. Beleza. Porque aqui está falando, na verdade, que os representantes desses sistemas têm que compor o conselho. Se a gente retirou eles lá de cima da composição, que em tese é a estrutura permanente, esse artigo tem que ser retirado. Ou entender que, colocar, na verdade, ao invés de eles integrarem, que eles vão estar subordinados à representação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E não mais ter uma cadeira permanente no conselho. Caramba, que negócio doido, né? Nossa, gente, eu não vejo sentido de... Eles querem dizer que um representante do sistema, por exemplo, do SISMUS, tem que ter cadeira no conselho, aí a gente vai desconfigurar ou reconfigurar tudo novamente quando da criação dos sistemas para incluir a cadeira deles. Exatamente. Na verdade, a sensação que eu tenho é que todo esse texto ele é muito repetitivo e muito confuso, porque os sistemas se configuram em subsistemas do sistema municipal vinculados aos sistemas estaduais, federais, e quando vierem a ser criados outros sistemas, é muito sistemático e pouco prático. Eu acho que esse é meu diagnóstico em relação a essa seção, a esse trecho desse texto aí. E lembrando, né, eu acho que foi a Joyce que abriu o Nacional, não foi, Joyce? Você falou assim, Foi. ele é cópia-cola, né?
Porque lá em cima tem um artigo mais para cima que fala que os sistemas já são subordinados ao sistema de cultura. Então, se ele é subordinado, eu penso que quando da criação desses 3 sistemas, deve haver na regulamentação deles, dizendo, assim, vou falar com as minhas palavras, que assim, deve ter uma obrigatoriedade de prestar contas ao sistema de cultura, assim, para não perder esse vínculo. Estou querendo dizer nesse sentido. Mas não que tenha que ter uma cadeira, gente. Alguém mais? Deixa eu ver, a Deise está comentando aqui no chat. Deise para todos. Concordo plenamente com o Thomas. Texto sem contexto, sem coesão e sem coerência. Eu, assim, sugiro que a gente retire esse artigo 71, então nem não reescrever, eu acho que retira ele mesmo, porque ele não nos favorece nesse momento, no sentido de que ele abre uma discussão, de novo, muito ampla, e como que a gente vai resolver todo esse trâmite da representação dos sistemas dentro do Conselho. E a gente já teve essa discussão antes, entendendo que esse sistema já tem a sua representação da sociedade civil dentro do Conselho, então seria repetitivo ter 2 representações do mesmo setorial. E eu não sei se vale a pena a gente rever algum dos outros artigos anteriores, mas eu, como eu falei, acho que é tudo muito confuso. É um texto muito ruim. Olha, a Deise está comentando aqui no chat que ela vota pela supressão do artigo. Eu também voto, gente. Por mim, a gente tira ele fora. Alguém manifesta ao contrário? Alguém se opõe? Não? Então, sigamos felizes. Então, vamos lá. Então, suprimido, né? Suprimido. Título, tá escrito título 3 mesmo? Isso. Bom, então tá bom. Título 3, do financiamento. Isso. Capítulo 1, dos recursos. Artigo 72. O Fundo Municipal da Cultura e o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura são as principais fontes de recursos do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 73. O financiamento das políticas públicas de cultura estabelecidas no Plano Municipal de Cultura far-se-á com recursos do município, do Estado e da União, além dos demais recursos que compõem o Fundo Municipal da Cultura. Artigo 74. O município deverá destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura para uso como contrapartida de transferências do Fundo Nacional e Estadual de Cultura. Parágrafo 1º. Os recursos previstos no caput serão destinados a 1. Políticas, programas, projetos e ações previstas nos planos nacional, estadual e ou municipal de cultura. 2. Para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo município por meio de seleção pública. Parágrafo 2. Thomas, vou pedir só para você fazer uma pausa, que Sim. a Deise pediu a palavra, eu não sei se é já relacionado a alguma coisa que foi citada. E o Paulo também está com uma dúvida escrita no chat. Vamos lá, Deise. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui, porque eu não estou me vendo, então eu não sei como é que eu estou aparecendo. Essa questão, assim, é que agora me ocorreu uma coisa, né? Aí, esse artigo fala que o fundo municipal vai ser usado para contrapartida de repasses do Fundo Nacional. Em primeiro momento, isso me parece normal, porque, por exemplo, vamos supor que para mandar os recursos da Aldir Blanc, por exemplo, o governo federal tivesse exigindo aí uma contrapartida de 1 ou 2%, alguma coisa assim, né? Mas também precisa tomar cuidado, porque senão a gente acaba tirando dinheiro do fundo. Por exemplo, vem um dinheiro para reforma de um equipamento via Fundo Nacional. Aí a prefeitura pode, ao invés de usar os recursos próprios da secretaria, apesar que o fundo é um recurso próprio, mas os outros recursos, tirar essas contrapartidas sempre do fundo. E aí é complexo, porque se isso não tiver no plano de ação do conselho, né, a gente vai ter aí um desfoque, eu acho que é um termo que pode dar uma má interpretação, né, mas a conta não vai bater.
Você acha que convém... Bom, apesar do recurso do fundo só poder ser mexido com autorização do conselho, você acha pertinente a gente dar uma reforçada nisso aqui no texto? É por isso, né? Desde que autorizado não é um termo legal também, parece, mas aprovado, né? Aprovado. E é do conselho, tal. Acho legal. Porque aí também vai do conselho analisar e falar, não, gente, isso é bem legal, é com o município, né? Vamos dar essa contrapartida, né? Ou de repente, o conselho falar, não, mas isso aqui, né, em termos de produção cultural, não vai afetar muito, né? Porque senão tem muita questão de obras, né, gente? Que o governo federal pede uma contrapartida que é pequena, mas é pequena em termos de montante, né? Porque acho que é de 1 e pouco por cento do nosso município, no máximo 2%, né? Mas se é uma obra aí se é uma construção, por exemplo, de um centro de convenções, vamos colocar assim, acabou o dinheiro do fundo. A gente não fica com nada. Aqui, ó, a gente pode alterar, ao invés de o município deverá destinar, a gente pode colocar o município poderá destinar. Sim. Pode, mas não pode. Pode, desde que é aprovado pelo conselho. Sim. Ok, pessoal? Paulo, quer complementar? Oi, gente, boa noite. Cheguei Oi, boa atrasado, noite. quero sentar na janelinha, né? Nunca é tarde, amigo. Eu acho que os librianos pensaram igual, porque minha dúvida era a mesma da Daisy, mais ou menos, né? Eu vi na leitura aí do texto que poderia dar, sim, uma brecha para uma interpretação dúbia e realmente deixar o fundo disponível também para situações que sejam de interesses exclusivos da Secretaria de Cultura, pensando politicamente no contexto da prefeitura e não no contexto da arte em geral. Não sei se vocês estão me entendendo. Essa Sim. Interpretação dúbia do conselho não ser consultado, tal, parece que a lei deixa entender um pouco isso, sabe? Vou precisar para cá, tipo, vou pegar do fundo, porque está dentro do contexto da Secretaria de Cultura. E alguns movimentos da Secretaria de Cultura são puramente administrativos, pelo que tem que responder à administração, e nem sempre envoltos com a questão da cultura e arte em si, né? Então, eu sentia essa ambiguidade no texto que dá essa brecha. Eu concordo com a Deise, eu acho que tem que reforçar aí no texto, deixar bem direcionado. Perfeito. É isso. Nossos amigos estão super antenados e alinhados. Bom, mais alguém? Tudo bem? Posso seguir, então? Sim. Eu vou retomar do parágrafo 2º, tá? Ok. Parágrafo 2º. A gestão municipal dos recursos oriundos de repasses dos fundos nacional e estadual de cultura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Política Cultural. Aí, eu acho que isso daqui, esse parágrafo, aí desculpa, eu fiz vou fazer um parênteses aqui, tá? Sem aviso prévio, mas é exatamente o que a gente estava discutindo agora no artigo anterior, né? Só que em outras palavras, né? Que, na verdade, esse repasse está, enfim, não submetido, né? Que é o termo que está na lei, né? É isso, a gente só está reforçando, quer dizer, põe em negrito esse trecho, né? Para deixar claro, né? Mas, enfim, vou seguir aqui, então. Okay. Artigo 75. Os critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal de Cultura deverão considerar a participação dos diversos segmentos culturais na distribuição total de recursos municipais para a cultura, com vistas a promover a descentralização do investimento, devendo ser estabelecido anualmente um percentual mínimo para cada segmento. Capítulo 2º, da gestão financeira. Nossa, peraí. O que estava escrito aqui? Desconcentração. Você leu descentralização. Desculpa. E deu tudo zoado. Desculpa, não, é desconcentração. Que palavra estranha, né? Desconcentração. Mas eu acho que a gente podia mudar para descentralização, né?
Não sei. Ou mudar esse termo para outra coisa. Tanto Não é sei. que tá estranho. Desconcentração só se for termo juridiquês, porque o meu cérebro leu já diferente porque não entendeu. Eu também Não, acho que centralização mesmo. como que é? E centralização. Centralização. Tá. Descentralização, aí. Ficou, então, a minha leitura errada como a certa, correto? Exato. Ok. Então, vamos lá, sigamos. Capítulo 2, da gestão financeira. Artigo 76. Os recursos financeiros do Fundo Municipal da Cultura serão depositados em conta específica e administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo sob fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural. Gente, amarra isso aí, pelo amor de Deus. Vamos Parou dar uma aí, incrementada Thomas, nesse ou tem texto. mais? Aí é outro artigo já. Então aqui o nosso teve alteração. Deise levantou a mão, vou deixar ela se manifestar. Não, teve alteração? Se teve, já lê para mim, porque eu não lembro e para mim. Teve Então, alteração. Então, vou ler. Depois aqui também a Fabi pediu a palavra. Vamos lá, artigo 75. Os recursos financeiros da conta bancária específica do Fundo Municipal da Cultura, FMC, serão administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Acho que o seu áudio morreu, Joyce. Ou fui eu? Oi, gente, estão me ouvindo? Agora sim. Então, vamos lá, vou retomar a leitura. já que já deu uma parada, hoje pensando também, eles não são administrados pela Secretaria de Finanças, não, tá certo, de Finanças. É que eu tinha entendido de Cultura. Eles são administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, sim. No texto original está a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, aí já a solicitação de alteração foi passar para Finanças. Então, vamos lá, retomando aqui, eu precisava ver qual é o tempo, eu não consigo ver mais se a gente vai cair ou não. Mas, enfim, vamos seguir. Os recursos financeiros da conta... Posso só falar uma coisa? Pode. Rapidinho. Diga, amiga. Então, voltando no anterior, tá? Eu vou polemizar o negócio, é porque desconcentração existe, tá? É o sistema em que o Estado delega determinados poderes de decisão a representantes ou órgãos locais, sujeitos a uma autoridade central. Ah, bonita. Mas a Não gente não sei gostou da palavra. Aquelas... Não sei, né? Tô De repente brincando, não, tô brincando. não estava tão fora do contexto, assim. Apesar de realmente ser estranha. E aí, Oi. gente, podemos deixar a descentralização? Eu, assim, e talvez até sejam sinônimos, não sei, não pesquisei, mas eu escuto, assim, a Constituição Federal fala em descentralização, as legislações federais falam em descentralização, pode ser que alguma legislação federal fale em desconcentração, que eu acho que, na verdade, é a mesma coisa, né? Fazer com que isso não fique centralizado ali sob uma autoridade, uma cabeça só pensante, né? Acho que a ideia é essa, mais ou menos. Mas aí não sei o que vocês querem deixar. Eu prefiro descentralização. Então, olha, não quero polemizar. Imagina. Mas assim, eu não consegui ler rápido aqui, né? Na verdade, foi uma pesquisa rápida aqui no Google, mas eu vi que tem diferença entre os dois mesmo. Precisa verificar qual das duas palavras realmente se enquadra melhor no contexto. Vamos grifar a bichinha aqui. Para a gente pesquisar. Vamos terminar aqui, depois a gente volta só para ver essa questão desse texto, se der tempo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, pode seguir. Beleza, então vamos lá. Retomando aqui, então, a leitura para a gente entender o contexto.
Os recursos financeiros da conta bancária específica do Fundo Municipal de Cultura serão administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, sob fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, que deverá analisar e aprovar ou reprovar anualmente, na primeira quinzena de janeiro, o balanço financeiro e prestação de contas do Fundo Municipal de Cultura relativo ao exercício anterior, cujo ato deverá ser publicado no Diário Oficial do município. Essa foi a sugestão de alteração. Joyce, Oi. para frente vai ter algum artigo que fala, no caso específico de reprova da prestação de contas, e qual o procedimento que a prefeitura deverá tomar? Aqui a gente teve uma solicitação aqui, ó, o parágrafo 1º. Havendo inconformidades, o Conselho Municipal de Política Cultural oficiará o Executivo para que sejam sanadas no prazo de 30 dias corridos, após o qual as contas serão reanalisadas e aprovadas ou reprovadas. Parágrafo 2º. Em caso de reprovação das contas e ou balanço financeiro do Fundo Municipal de Cultura, estará o Conselho Municipal de Política Cultural obrigado a dar ciência do fato ao Ministério Público e à Câmara Municipal de Pirassununga. Certo. Não prevê a restituição do saldo recusado ao só a acho que é isso denúncia mesmo. que faltou, né? Bem como eu não sei que palavra a gente usaria, solicitação, eu acho que é muito fraco, da restituição imediata dos recursos reprovados. No caso de reprovação, é isso? Eu acho, porque somente a denúncia para a promotoria, ao Ministério Público, tudo bem, mas ao Legislativo, dependendo de como estiver organizado o Legislativo politicamente em relação à Prefeitura, ali não vai dar em nada. Então, a gente vai ficar praticamente só contando com o Ministério Público numa situação dessas. Ressarcir é uma palavra... Toma, só pedindo uma palavra. Ficando o executivo obrigado a fazer o Eu acho que ressarcir é como indenizar, assim, né? Meio forte. A devolução. Fazer Ou estorno. Em finanças a gente usa estorno. A fazer o estorno dos valores apontados. Dos valores? Apontados como irregulares. Ajuda aí, Paulo. Oi. Eu acho que teria, se eu como estou chegando agora, não sei se foi falado em algum momento antes, mas eu acho importante, se caso não foi citado, para não dar brecha mais para frente, para questionar o Conselho, de especificar de uma forma meio até que genérica, como que um Conselho, quais parâmetros o Conselho vai usar para verificar se essas contas estão de acordo ou não com o Plano Municipal de Cultura, se o dinheiro poderia ter sido usado mesmo, nem que fosse de uma forma genérica. Justificando que o Conselho vai se ele recusar as contas nesse sentido, ele vai apresentar esse argumento pautado em documentação, alguma coisa nesse sentido que prove a recusa, e não simplesmente porque ele decidiu entre seus membros que está recusando, porque, se não me falha a memória, esse artigo até já causou polêmica numa reunião que tinham mais representantes do Conselho, se eu não me engano. Thomas pediu a palavra e a Deise pediu a palavra. Bom, eu tenho várias coisas para questionar também. Eu já vou emendar na fala que
eu também concordo. Eu acho que precisa ter como o Paulo falou, né? Esse documento, esse termo, esse lugar no texto que coloque qual é o critério que vai ser usado. E aí eu acho que isso ainda já poderia constar nesse artigo mesmo, no artigo e nem não nos parágrafos, né? Que essa avaliação vai ser feita a partir das metas do Plano Municipal de Cultura, enfim, qual é esse documento. Eu concordo com o Paulo sobre isso. E aí eu queria já, sobre o texto também desse parágrafo 2º, que era o que a gente estava discutindo no momento, né? Que, assim, de novo eu questiono o papel que a gente quer dar para o fundo. Para o conselho. Quais são as atribuições do conselho? Então, assim, eu concordo, quer dizer, é uma atribuição do governo, do conselho fiscalizar a aplicação do fundo, né? Isso eu entendo, né? E aí, assim, esse obrigado a dar ciência do fato, eu acho que isso na verdade, assim, cabe ao conselho comunicar o Ministério Público e a Câmara Municipal de Pirassununga, ou inclusive assim, tornar público, né? Tornar pública a reprovação, ou tornar público o fato, né? E aí não só para o Ministério Público e a Câmara, mas aí a gente também pode envolver as mídias, né? Enfim, as mídias digitais, os jornais, enfim, aquilo que a gente tiver para recorrer no momento, né? E aí essa parte de restituir, né, que é o que a gente estava discutindo, eu acho que, infelizmente, não cabe ao Conselho cobrar uma restituição, né? Então, de novo, né, quem administra é o próprio Poder Público, a Secretaria das Finanças, como a gente já falou lá em cima. Então, eu entendo que, assim, cabe ao Conselho requerer a devolução, né? E aí vai entrar, infelizmente, a gente vai ter que depender dos canais oficiais, né? Dos sistemas, enfim, do poder público também, né? Quer dizer, do Ministério Público e da própria secretaria, enfim, todas as instâncias envolvidas, né? Do Ministério, da Câmara, enfim, para fazer essa restituição ser concretizada. Mas fazer com que o Conselho obrigue o Executivo a devolver, eu acho que isso não existe na prática, né? Então, eu acho que a gente pode fazer é divulgar isso, né? Fazer com que o Conselho requira, né? Se faça a requisição dessa devolução, mas ficar obrigado a... Enfim, não sei, eu não sei exatamente como escrever isso. Está explicado, vou passar a palavra para a Daisy. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar das considerações do Thomas, tá? Com relação à atribuição, vamos colocar assim, né, do Conselho em obrigar o prefeito. A gente pode sim, no prefeito não, tá? A prefeitura. E isso, assim, é bem comum até na prefeitura, tá, gente? Porque a gente é ser humano, eu sou escriturária e eu já cometi vários erros na minha vida e os meus colegas também. Então, vira e mexe, aparece lá agora não, porque o pessoal já tá bem, né? Mas, assim, principalmente em mudança de gestão, tal, que entra um pessoal que não tem um conhecimento mais aprofundado das questões dos fundos especiais, então, de repente, aparece lá uma nota de serviço, uma peça de veículo que eles compraram. No fundo da criança e adolescente acontece muito isso, porque eles confundem, enfim, as pessoas que não são vinculadas a conselhos e a fundos não são obrigadas a ter o conhecimento que a gente tem, né? Então, isso é recorrente até na prefeitura. E aí, quando o conselho vai lá e identifica um gasto que foi equivocado, né? Porque a gente não vê nem má fé, pelo menos eu em relação a fundos, eu nunca vi, tá, gente? Vi sim, mentira, mas faz tempo já. Então, quando você percebe que houve esse equívoco, a gente faz uma CI, até um procedimento bem simples para a tesouraria, explicando que aquele gasto não consta, tal, e eles estornam o dinheiro assim em menos de 24 horas, tá? O que acontece? O fundo é fiscalizador e gestor do fundo municipal, o fundo não, o conselho, tá? Então, enquanto gestor, é ele quem vai dizer, olha, gastou certo ou gastou errado, certo? Agora, se o município se negar
a devolver, se isso for oficiado e o município se nega, e assim também, né? E você já oficia o município e já dá ciência para os outros órgãos, né? Com relação a tornar público, quando você publica no Diário Oficial, você tornou público. Redes sociais eu acho um pouco complicado, gente, porque a maioria das pessoas não tem um conhecimento muito aprofundado de gestão financeira de recursos. Então, quando você coloca lá que o executivo teve, por exemplo, uma conta reprovada, a pessoa pode levar aquilo para onde ela quiser, tá? Enfim, tem uma distorção das coisas absurdas, né? Então, a rede social, eu acho que nem sempre é um caminho legal, mas vocês aqui vão decidir isso. Eu acho que a não ser, é claro, né, num caso extremo, né? Mas os meios oficiais, Diário Oficial se tornou público, se as pessoas não leem, paciência, mas se tornou público. A Câmara, a gente informa para a ciência, porque a Câmara também não vai falar para o Executivo, devolve o dinheiro, tá? O Ministério Público, sim, o Ministério Público vai acionar, enfim, vai pegar mais pesado nisso, e talvez aí envolva o Tribunal de Contas, mas eu acho que, no caso de uma ação, é mais o Ministério Público mesmo. Mas cabe ao Conselho da Ciência ao Ministério Público, ou até pedir representar junto ao Ministério Público, ou solicitar representação, porque alguém tem que provocar o Ministério Público, e essa função é que é nossa, tá? Mas primeiro, o que a gente faz? Primeiro a gente oficia a prefeitura. Olha, aconteceu isso aqui, esse dinheiro foi gasto equivocadamente, nós solicitamos a devolução ou o estorno. Geralmente a prefeitura estorna, tá? Não estornou? Não, então, peraí, então... Ministério Público, nós já solicitamos a restituição ou o estorno do valor, mas até o momento não foi realizado, tal. Acho que a gente tem que... É estorno imediato, né? Não tem que botar muito prazo, não, senão enrola. E aí é Ministério Público e Prefeitura, entendeu? Mas quem tem que provocar é o Conselho. Não sei se ficou ainda mais alguma dúvida, se eu deixei passar. Super, super bem explicado. Deixa eu ler aqui o comentário do Paulo no chat. Ele escreveu: a prefeitura já cometeu muitos erros crassos na condução do erário público. O cidadão, no caso aqui, os representados pelo conselho, tem o direito e o dever de requerer o justo reparo daquela aresta, penso eu. Sim, eu também concordo plenamente. Eu acho que da forma como está colocado está muito bem explicado. E eu só queria também fazer uma outra reflexão, que a gente está colocando aí muito pagamentos errados, né? Colocando assim coisas nessas questões. Mas também pode haver na questão de arrecadação, né? Por exemplo, se vamos supor, eu apresento um borderô que era para ter 5 mil reais no fundo, e aí a hora que o extrato vem, esse dinheiro não está lançado, mas ele entrou para casa. Então, também eu entendo que é o nosso papel de conselheiro aí, que é nesse analisar, aprovar ou reprovar, tal, deve ser também com relação a isso, né? Entrou o dinheiro aqui, esse dinheiro tinha que estar na conta do fundo e não está. Então, passe-se o dinheiro para o fundo, como foi o caso que nós fizemos no final do ano, né? Que eu apresentei lá a planilha com a prestação de contas, e faltava uma parte do recurso que ficou para janeiro. Deizinha, 1 minuto e 16. Oi, vamos lá, é rapidinho, porque eu lembrei para que eu tinha levantado a mão, tá? Que depois eu estou nas coisas dele. Com relação a como é que os critérios que o Conselho vai utilizar para reprovar ou não as contas, eles são objetivos. O Conselho tem que fazer, a gente tem um plano municipal e o Conselho faz um plano de aplicação no início do ano. No final do ano, o que ele vai ver? Se esse dinheiro foi gasto de acordo com aquele plano de aplicação. O que foi gasto? Tinha ciência e autorização do Conselho, e vamos lembrar de novo, tá? Quando a gente fala em autorização do Conselho, o poder público está junto aí. Então, não é a sociedade civil que está tomando a frente, não é nada disso.
né? É um consenso. Então, foi gasto, isso aqui o Conselho estava ciente, teve um plano de aplicação, ou não teve, foi um gasto de urgência, mas o Conselho aprovou por algum motivo? Sim, tá? É pertinente, está de acordo com a legislação? Tá. Então, está aprovado. Não está, não. Está reprovado, enfim. Primeiro a gente dá aquela oportunidade para ressarcir, etc. Né? Não é a gente que vai olhar e falar se está certo ou se está errado. Agora, isso implica também numa responsabilidade muito grande por parte do Conselho, porque o Conselho tem que